Queridos amigos, queridas amigas, nossa satisfação, nossa gratidão, agradeço mais uma vez estar de retorno nessa casa, na qual sou sempre muito bem acolhido, muito bem recebido, né? Agradeço, portanto, a honra de estar aqui falando novamente e também estar aprendendo, refletindo sobre a mensagem maravilhosa da doutrina dos Espíritos, e dizer que para mim é uma grande honra e uma grande alegria falar de um tema como esse. Tema que, como o próprio nome diz, é fascinante e apaixonante. Trata-se, portanto, de uma temática que está fundamentada na obra do Dr. Elzio Ferreira, Divina Presença, e o capítulo que a nossa Catarine nos enviou e que foi naturalmente porta-voz da casa, selecionado para as nossas considerações, é esse tema, apaixone-se por Deus. A nossa consideração vai começar em torno de uma mensagem, de um conto, que foi escrito por Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf, que foi uma grande escritora sueca, prêmio Nobel de Literatura, e que escreveu por Divaldo Franco um conto que é uma metáfora, uma parábola, que diz que em determinado momento Deus havia se cansado da criatura humana. E ao se saturar do ser humano, que sempre inquieto, perturbado, tentava buscá-lo de maneira atabalhoada, resolveu reunir a sua corte angelical para saber, de acordo com seus anjos, os seus servidores diretos, os seus emissários, os seus prepostos mais diretos, qual o local que ele deveria agora ficar, para não ser perturbado pelo ser humano da terra. E a corte de anjos foi estabelecida, as opiniões foram as mais variadas, cada potestade celestial emitia uma opinião, colocava a sua forma de ver, o seu enfoque, e Deus havia de ouvir a cada um deles de maneira particular. Cada uma dessas opiniões, o Criador, que tinha a onisciência, que tem a onisciência, e, portanto, único conhecedor, tem a onipresença, tem a presciência, portanto, por como consequência, recusava as opiniões iniciais. Uma delas era para que Deus permanecesse em algum astro como a lua. E o próprio Criador disse, mas logo mais, o ser humano pode atravessar, devassar a lua, e eu perderia minha paz, sendo perturbado pelo homem da terra. Deveria ficar, então, portanto, num local subterrâneo, por exemplo, o oceano, das águas mais profundas do próprio planeta. E a divindade disse que não, porque saberia que logo mais alguém poderia mergulhar e encontrá-lo-ia ali, perturbando, portanto, a sua zona de conforto. E depois de muito conversar, de muito debater, um dos anjos mais simples da corte resolveu dar a sua opinião. Uma opinião inspirada. E depois de muito titubear, de muito hesitar, de muito vacilar, tentando de alguma forma verbalizar aquilo que lhe ia na alma, já que da corte de anjos ele era talvez o menos evidente, o que estava em menos evidência, o menos em destaque. Era o anjo responsável pela limpeza, porque no céu também tinha gente mal educada que jogava lixo no chão. E ele foi selecionado, portanto, e aí deu a sua opinião. Ele disse, eu tenho uma ideia, Senhor. A minha ideia é que habites o coração do homem. Porque raros são seres humanos que mergulham no próprio coração. Mergulham para dentro. Viajam para a própria intimidade. E por isso o Senhor ficará ali inatingível, intocável e imperturbável. E aqueles que porventura mergulharem dentro de si mesmos, encontrarem o próprio coração, que é o símbolo da própria alma, não é o coração, a bomba cardíaca, mas a alma, o ser interior, esses indivíduos também não perturbarão o Senhor, porque eles próprios também estarão em paz. E a partir disso, escreve a grande escritora, por meio da mediunidade de Divaldo Franco, Deus passou a habitar a intimidade do ser humano. E é por isso que quase sempre ele não é encontrado, quase sempre se o busca, e quanto mais se o busca, quase sempre se distancia dele. O paradoxo da parábola do fariseu e do publicano.
quanto mais olhando para cima e em galhardia, orgulhosamente, se gabando, mais distante, aquele que era o chamado justo da parábola se encontrava. E aquele que se encontrava olhando para baixo e humildemente reconhecendo a sua fragilidade, estava mais próximo da divindade. A verdade é que esse tema é um tema muito sofisticado. E quando eu estava preparando e refletindo sobre ele, eu me lembrei de um teólogo que eu gosto muito, Paul Tillich, teólogo alemão, teólogo que fez um trabalho interessante porque ele conseguiu dialogar com o pensamento protestante e católico ao mesmo tempo. Ele era protestante de convicção, abertamente protestante, mas de vez em quando ele dizia que o protesto dele em relação ao sacramento católico não invalidava a beleza da liturgia e ao mesmo tempo das adorações, especialmente das figuras venerandas da Igreja Católica, que ele próprio também respeitava, como Francisco de Assis e tantos outros. Paul Tillich é considerado um filósofo que consegue transitar entre aquilo que é chamado na teologia de substância católica e princípios protestantes. E ele é um dos poucos teólogos da sua época, nasceu no século XIX, mas viveu boa parte da sua vida no século XX, é um dos poucos teólogos da sua época que consegue defender com bons argumentos que o pensamento protestante e católico não são tão antagônicos assim, pelo contrário, são complementares. E ele, que é o chamado teólogo da Gestalt da graça, termo Gestalt, que é muito usado em uma das áreas da psicologia, da psicoterapia, termo inclusive de origem, de raiz, de tradição alemã. Gestalt é usada para ele, para dizer sobre esse insight, essa experiência da graça, que é muito cara e muito valorizada na tradição protestante, toda ela, a partir de Lutero, ele era luterano, a partir de Lutero, que defendia a chamada teologia da graça. Mas o que eu quero enfatizar aqui na teologia de Paul Tillich é que ele dizia que Deus é o sentido último às nossas existências. E por sentido último, ele quer dizer que é a finalidade última, mas não apenas última no sentido cronológico, mas a finalidade que, por essência, por si mesma, ela é buscada sem algo complementar. Ou seja, não tem algo depois. É por ela mesma e pela experiência de conexão com ela é que a criatura deveria buscá-la. E ele diz que há outros sentidos existenciais que são importantes na vida e que ele dá o nome de sentido penúltimo. Você pode estabelecer sentidos que são chamados sentidos penúltimos para a sua vida, que diz respeito àquele sentido existencial, aquele sentido humano que você coloca às experiências existenciais que você vive. Mas que o sentido último na existência, mesmo que o indivíduo não se dê conta, é o próprio Criador, a conexão com o próprio Criador. Eu me lembrei de uma mensagem de Emmanuel, que Emmanuel resume toda a trajetória do Cristo, que não é fácil você definir uma trajetória tão profunda e tão ampla como a de Jesus, como sendo a ciência de ligação com Deus. Ou seja, em última análise, toda a proposta de Jesus, com a sua ética e a sua mensagem transformadora, era aproximar a criatura do Criador. Em última análise é isso. A verdade é que Paul Tillich vai dizer que família, casamento, filhos, o trabalho, algum ideal religioso, político, social, humanitário, algum tipo de convicção que você abraça, arte, filosofia, produção cultural, acadêmica, do saber, tudo isso pode conferir sentidos às existências. E é isso que ele chama de sentido penúltimo. Aqueles sentidos que têm, inclusive, uma relação de troca do ponto de vista humano. Você vivencia uma experiência, por exemplo, significativa profissional, porque você vê sentido aquilo, mas também você tem uma certa retroalimentação com aquilo. Você recebe algo em troca. E quando eu digo recebe algo em troca, não é apenas uma relação comercial interesseira, não. Você tem o prazer, tem o ideal, mas também você tem, digamos assim, o retorno daquilo que você faz, seja como satisfação pessoal, alguma compensação, algum benefício. Então tem outras coisas inerentes que você busca quando você busca esse sentido. E esses sentidos humanos, esses sentidos que ele chama de penúltimo, conferem também vida às nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Esses sentidos dão uma meta à existência de tal forma
que conseguem, inclusive, fazer com que a gente tenha um colorido, com que a gente viva melhor, a gente tenha uma qualidade psíquica, uma qualidade de vida melhor na existência, ainda que a meta não seja alcançada conforme nós inicialmente planejamos, ainda que o sentido da existência possa ser reformulado ao longo do tempo histórico, mas ainda assim lhe confere um significado, porque o mais importante do ponto de vista da jornada é quando você alimenta essa meta durante o período, e não necessariamente o desfecho da história. É assim que os grandes idealistas, os grandes mártires e heróis, porque tinham sentido e tinham metas, acreditavam nos ideais que abraçaram, levaram adiante. Mesmo que no final da existência tivessem que, de repente, abdicar de tudo, e até mesmo sacrificar aquilo que inicialmente eles abraçaram. Mas é aquilo que eles conferiram sentido à existência. Aliás, o psiquiatra Viktor Frankl, autor da logoterapia, muito conhecida, a terapia do sentido, né, uma das escolas terapêuticas, ele que era de formação freudiana, psiquiátrica, e mais tarde enveredou para elaborar essa teoria, a teoria do sentido, vítima de Auschwitz e de outros campos de concentração. Viktor Frankl costumava defender a ideia de que as teorias psicológicas que ele estudava não conseguia dar conta daquilo que ele passou nos campos de concentração. Porque a libido freudiana não era algo predominante nas câmaras de gás e nos trabalhos forçados de Mauthausen, de Auschwitz e de outros. O poder de predominância de Alfredo Adler na sua psicologia individual não aparecia de maneira vigorosa. Ali, todos tentavam encontrar um sentido para aquela experiência para continuar sobrevivendo. Nem que seja, após ali, denunciar ao mundo aquele horror do Terceiro Reich, a fim de que nunca mais aquilo se repetisse. E ele vai dizer que muitas vezes, já esquálido, por causa da precária alimentação, do pouco sono e dos trabalhos exaustivos, carregando coisas, acompanhado pela soldadesca nazista, que esperava que algum daqueles trabalhadores tombasse no chão para fuzilar ou levar para a câmara de gás, muitas vezes ele dizia que fechava os olhos e imaginava voltar para a sua terra, para a sua Viena, abraçar a sua esposa. E esses exercícios de mentalização, de visualização, de meditação, essa meditação mais dirigida, essa visualização fazia com que ele lhe desse ânimo, lhe desse vitalidade e lhe desse sentido para continuar vivendo, encontrar, voltar e reencontrar sua esposa. E assim é que ele disse que em muitas ocasiões ele conseguiu levar adiante a experiência. Quando ele voltou, a esposa já tinha sido morta há muito tempo. Mas isso foi que fez com que ele sobrevivesse. Isso que deu sentido à vida dele naquele momento. E mais tarde, foi alguém que ajudou centenas de pessoas, ou talvez milhares de pessoas, tentando dar sentido à vida delas através da logoterapia. Muitas delas que passaram pelo Terceiro Reich, pelo nazismo, na Segunda Guerra Mundial. Então, esses são sentidos penúltimos. São sentidos importantes. E Paul Tillich vai dizer uma das suas obras que o indivíduo pode perder o sentido penúltimo da existência em algumas situações e na lona ficar arrasado, mas se o sentido último ele tiver uma conexão com algo maior, ainda não está de todo perdido. Mas o indivíduo pode estar com os sentidos humanos e materiais conferidos à sua existência e não está em conexão com isso que ele chama de sentido último e que pode viver muito mal na Terra, do ponto de vista material muito bem, mas do ponto de vista interior viver uma qualidade de vida muito ruim. E ele vai dizer que o problema é que as religiões trocaram um sentido pelo outro. E aí ele vai fazer uma crítica sobre o mercado religioso da tradição dogmática, o comércio da fé, dizendo que muitas vezes na tradição religiosa você apresenta a Deus, que é o sentido último, prometendo um sentido penúltimo. Isto é, você promete outras coisas que não o próprio Deus, que é a conexão última aqui, repito, não o final, mas última aqui no sentido de que a própria conexão com o divino basta. Que não tem algo além. Que você não vai para querer algo para além disso. E ele diz que esse foi o erro da fé, tanto protestante quanto católica, ele faz uma crítica à época, que é essa ideia, e que ele faz uma crítica muito forte contra a chamada teologia da prosperidade, a ideia de que você promete Deus e em troca, a depender do como o indivíduo, o sujeito, lida com Deus,
normalmente obedecendo aos protocolos da instituição religiosa que ele se filiou, ele recebe compensações materiais. E aí ele vai dizer, se você busca a Deus dessa forma, se você busca a Deus, por exemplo, para melhorar de emprego ou para ganhar mais dinheiro, você não está buscando Deus, você está buscando dinheiro. No fundo, o seu desejo é o dinheiro. Nada contra, nenhum juízo de valor, mas a busca não é pelo divino. Então isso é interessante, essa reflexão que ele faz. E ele diz, o problema disso não é apenas a mentalidade egocêntrica de se centrar em si mesmo e achar que Deus é uma espécie de sistema bancário que tem que sempre me atender, ou uma espécie de serviço eletrônico que sempre tem que estar à minha disposição e não o contrário. O problema disso é que esse comércio da fé, disse ele, não necessariamente gera fraternidade, não necessariamente gera justiça social, não necessariamente gera iluminação nas pessoas. Porque, em verdade, a gente acaba produzindo uma mentalidade egocêntrica também, gananciosa, ambiciosa, que busca o divino apenas por compensação. Busca o divino no desejo de obter favores e interesses materiais. Nada contra nós, de vez em quando, recorrermos a Deus em busca do auxílio nosso terreno. É o nosso lado humano, a nossa dimensão humana. O problema é a relação constante com o sagrado e permanente na tentativa de obter favores materiais, inclusive na prática espírita. Eu conheço pessoas que dizem, lembra de mim? Eu disse, vagamente, para não ser mal educado dizendo que não lembro, né? Há 15 anos eu estive lá na casa e estava com um problema lá espiritual, fiz um tratamento, estou ótimo, agora voltei porque eu estou com outro. Então, há pessoas que lidam com a religião como lidam com fast food, com buffet. De vez em quando tem necessidade, acionam para se alimentar. Aí gourmetiza, né? Faz uma gourmetização da própria religião. Então entra na doutrina espírita, por exemplo, e gourmetiza também a doutrina espírita. Eu achei aquele centro ótimo, o passe é fundamental, é maravilhoso. Fui espírita há não sei quantos anos, quando você vai ver, foi espírita que toma passe. Nada contra o passe, é ótimo, maravilhoso. É uma misericórdia divina, inclusive, a benefício da nossa saúde. Mas alguém que diz, eu fui espírita um tempo, agora deixei de ser. E quando a gente vai ver que só tomou passe, isso não é ser espírita necessariamente. Ser espírita é quando você compreende os fundamentos, quando você entende, quando você estuda e quando você sintoniza com aqueles princípios. Você pode frequentar a casa, como diz Joana de Ângeles, mas a causa não entrar em você. Isso do ponto de vista espírita. Mas estamos falando aqui no sentido de uma religião, ou melhor, de uma religiosidade mais abrangente. Então, quando eu prometo, por exemplo, e aí o Paul Tillich encerra o que eu gostaria de colocar aqui em torno da ideia dele, dizendo o seguinte, que o problema não é que Deus não possa atender às nossas necessidades humanas. Pode, disse ele. Eu, como protestante, como teólogo, disse ele, acredito nisso, que Deus pode me atender, pode me auxiliar nos meus problemas materiais, porque se Deus é amor, Ele nos ama também na alçada da matéria, nos desafios humanos. O problema é quando o outro religioso promete, em nome de Deus, coisas materiais. Então, se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Isso que é o problema. Porque aí a gente estabelece uma relação de negociação com a divindade. Jesus disse, pede e obtereis. E essa expressão de Jesus, Emmanuel mais tarde examina de uma maneira tão sábia, que ele vai dizer, no fundo, toda mentalização é uma prece. E tudo aquilo que a criatura mentaliza, ela está pedindo. E ela, inevitavelmente, obtém. Está no livro Fonte Viva. Ele vai dizer, o verme rastejando ao longo do solo pede à divindade melhores mecanismos de locomoção. A loba que lambe o filho e acaricia o filhote pede à divindade melhores expressões de sentimento. A ave que está contido na casca arrebenta pedindo à divindade voar e se transportar de maneira mais ágil. Tudo aquilo que a gente alimenta em nosso mundo mental é uma prece, é um desejo. E desejo é uma espécie de prece, de oração. Quando a gente para orar de uma maneira consciente, de uma maneira deliberada, é uma espécie de correção ou de educação desse desejo. É como se a gente estivesse limpando a lente, estivesse equilibrando esse desejo. Para onde o meu desejo deve ser fixado agora?
Por isso que você pega alguém que está com muita raiva, teve uma raiva no trânsito, está chateado. Ore, não quero orar não. Por quê? Porque a oração é uma correção daquilo que se deseja. Ora, o que eu quero dizer com tudo isso é que o pede e obtereis de Jesus também tinha algo espiritual, tinha algo também de material, contemplava na prece a criatura solicitar do Criador, e é válido isso, mas há uma dimensão na relação com o divino, uma dimensão muito mais profunda do que apenas o pede e obtereis. No livro que nos serve de tema, Divina Presença, o autor faz um raciocínio muito interessante quando ele diz que todo auxílio divino para com a criatura é válido, mas todo auxílio divino é alimento. E se eu preciso de alimento é porque eu estou com fome, portanto eu estou carente, porque quem está alimentado não precisa se alimentar mais. Olha a metáfora que ele usa. O que significa dizer que de vez em quando a divindade nos responde de uma maneira mais contundente, para que a gente aproveite essa experiência e fortaleça a conexão com ela. Para que a gente não precise desses sentidos penúltimos. Para que a conexão com ela, que é o sentido último, já nos satisfaça. É por isso que quando a gente olha a vida desses mártires e desses santos, a gente não compreende a vida deles. Porque sofrendo, passando por dificuldades imensas, mas conectados, respirando numa atmosfera que é difícil da gente compreender, estavam plenos. Estavam tomados por algo, né? estavam arrebatados, como diz na tradição católica. Então, nos falta isso. E aí, o livro, a mensagem que nos serve de tema vai dizer, esse alimento que a divindade de vez em quando nos envia é um milagre da tradição religiosa, é um fenômeno mediúnico, espiritual, é um atendimento a uma prece, a gente fez a prece e realmente a vida respondeu de uma forma a gente melhorar. O que é isso? É a divindade nos proporcionando pequenos benefícios, que em termos materiais são benefícios importantes, mas a longo prazo, toda doença que a gente cura agora, uma hora a gente vai ter outro problema, porque a gente está numa máquina física. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus voltaram a adoecer. E não sei se vocês sabem, morreram. Todo mundo. Inclusive Lázaro. Ressuscitou, mas morreu depois. Então, são benefícios temporários do impermanente, que são importantes, mas que têm um sentido simbólico de nos chamar para as verdades espirituais e eternas. As doenças que Jesus curava eram um chamamento para aqueles indivíduos para as doenças da alma. Era um símbolo para as enfermidades que todos nós trazemos na alma. Então, era esse o sentido. E aí, a gente pode fazer, inclusive, alusão à prática espírita. O apóstolo Paulo dizia, né, que para crianças alimento líquido, mas para o adulto alimento sólido. Né? Ele falava isso na Epístola aos Hebreus, se referindo aos hebreus que eram já adultos, espiritualmente falando, portanto, podiam digerir o alimento sólido. Ora, no Espiritismo a gente tem carta psicografada, a gente tem orientação espiritual, mas eu conheço muita gente que chega a bater no peito dizendo: eu recebi 20 cartas psicografadas do meu filho que desencarnou. Só que as cartas psicografadas não fizeram da pessoa uma pessoa melhor. Quando a gente vai ver uma pessoa agressiva, quer dizer, a carta psicografada é um consolo para a gente também despertar para as verdades espirituais e a gente tornar a nossa vida uma vida melhor a partir daquela mensagem. E a pessoa coleciona as cartas psicografadas que recebeu, mas as cartas não modificaram ela para nada. Não tornaram a vida dela uma vida melhor. Assim com as cartas psicografadas, assim é com a mensagem espiritual, com a doutrina que a gente tem, com o Evangelho de Jesus. Tudo isso, Dr. Ezio Ferreira, inspirado espiritualmente, diz que é alimento. Deus vai nos proporcionando alimento, para que a gente possa aproveitar esses nutrientes, extrair desse alimento os nutrientes necessários para uma conexão mais plena com a divindade. O próprio Allan Kardec passou com isso, obras póstumas, diálogo com o espírito de verdade, problemas financeiros que ele está vivendo, problemas materiais. E Kardec pergunta se a ajuda espiritual que o espírito de verdade prometia a ele se estendia para a vida material. Ele estava com um problema financeiro. E o espírito de verdade respondeu: não te ajudar nessa parte seria não te amar. Então, não é que os espíritos sejam insensíveis a isso. Não é isso.
Aí a espiritualidade está atenta para isso. Mas é claro que os espíritos também não vão dar conta de tudo, porque senão candidata a gente à inutilidade, à falta de progresso, à falta de esforço, porque às vezes as dificuldades e os atritos, as aflições do mundo fazem a gente crescer, muitas vezes fazem. E em algumas circunstâncias, algumas limitações que a gente passa, né, na vida física, é uma bênção para que a gente não reincida em coisa pior. Eu sempre costumo brincar dizendo, a gente vive apertado financeiramente, e aí quer ganhar na Mega Sena, quer ter uma vida financeira mais assim, folgada. Claro, quem é que não quer? E o guia espiritual está dizendo assim, pelo amor de Deus, nas últimas 3 encarnações, quando ele teve folga financeira, só fez bobagem. Porque os espíritos guias têm uma outra visão, têm outra percepção. Então, nós temos, portanto, essa ideia, e aí eu me lembro, por exemplo, de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila tem uma história dela muito conhecida, uma história que ela estava atravessando um rio, lá mesmo em Ávila, ela não sabia nadar, uma chuva torrencial, uma tempestade, e ela acabou realmente escorregando, caindo no rio, começando a se afogar. E ela, com sua visão psíquica extraordinária, né, tinha uma paranormalidade, uma mediunidade, uma clarividência extraordinária, né, começou a orar e pedir a Jesus, e o socorro não vinha, e a demora, e ela se afogando realmente, né? E daqui a pouco ela vê Jesus se aproximar perto ali do solo do rio, de estender os braços para ela. Ela segura a mão do mestre, ele ajuda a retirá-la. Chico Xavier que contou essa história, né? E aí ela olha para ele e diz, Senhor... Não, ele diz para ela, vê Teresa, vê como eu trato aqueles que me amam. E Teresa diz, compreendo, Senhor, é por isso que você tem tão poucos que te amam, porque tinham demorado o socorro. Então, a relação era uma relação assim, né? Porque às vezes a gente acha que a prece é um atendimento imediato. Aquele ação e reação de André Luiz vai ver, né? Uma prece sendo feita no primeiro capítulo, o ministro Clarencio recebendo num centro, um departamento específico de prece em nosso lar, avaliando, toda a prece é avaliada lá. A prece, o livro começa com uma menina de 12, 13 anos, um adolescente, faz um pedido de prece, com uma família desorganizada, conflitos conjugais, a morte do irmão pequeno, que se afogou numa tragédia, a madrasta implicando com todo mundo, a mãe dela que havia desencarnado, o marido ficou viúvo, estava ali obsidiando a madrasta, uma maravilha assim. E ela ora, mas a oração dela foi tão fervorosa que chega nas mãos do ministro de nosso lar, Clarencio. E toda a obra é a partir dessa prece. O pedido é atendido, mas demora 2 anos. Então, vejamos. Nós temos, portanto, isso. Essa relação, Divaldo Franco comentou recentemente, né? Com as dores que esse vídeo viralizou na internet, né? Dores de coluna, ciático, tomando morfina. E começou a se queixar para Joana, dizendo que Joana não dava um alento para ele, né? Um consolo para ele. E que ela não estava dizendo nada esse tempo todo. Estava sabendo que ele estava passando, não estava dizendo nada. E Joana disse assim, meu filho, você gosta de São Francisco? Eu disse, sim. Depois de Jesus, é o vulto que mais eu admiro. Você sabia que São Francisco tinha lepra? Sim, senhor. Os biógrafos dizem que ele contraiu lepra. Na Idade Média era muito comum, etc. E se você sabe que ele ficou cego? Sim. Ele, quando viajou para o Egito, depois voltou, ele realmente contraiu uma infecção, um tracoma. E a terapia da Idade Média era cegar com brasa para não se espalhar para o resto do corpo. Pois é. Você sabia que ele tinha dores físicas cruéis no estômago? Inclusive, em alguns momentos, inchado, ele chegava a ter crise de hemoptise, vomitava sangue. Alguns biógrafos também se referem com isso. Pois é, meu filho, com tudo isso, ele só cantava, sorria, era chamado Irmão Alegria. Então, o que é que você quer mais? Você quer que eu dê um corpo físico novo para você? Não dá. 90 anos, é natural. A gente ajuda você, mas você vai ter que ter também um controle mental. É a forma que a divindade também está se utilizando para desenvolver em você mais sensibilidade. Então eu quero você falando, fazendo palestra e sorrindo. Olha que os guias não são brincadeira, né? Um amigo meu disse assim, eu não falo nada, eu não me queixo nada para os meus guias, porque eles adoram que a gente sofra. Não é que adoram que a gente sofra, não é um masoquismo, mas eles têm uma visão mais
profunda, né? Mais amadurecida daquela situação. Mas o que eu quero dizer é que esse sentido último da obra de Paul Tillich fala de uma carência, de um vazio que muitos nós temos. Por essa falta de conexão com o divino. Mesmo na experiência religiosa. A falta de substância. E o que é que acontece? Na falta, a gente supre com outras coisas. Com vícios, com compulsões, com vazios e com fugas psicológicas. Que é uma forma de suprir essa falta de conexão. O vazio que tanto as teorias psicológicas apregoam, no fundo é o vazio desse sagrado. Dessa experiência luminosa, dessa experiência do divino. A verdade é que o Espiritismo nos ajuda a compreender um pouco mais, porque a compreensão de Deus é uma compreensão difícil. A própria compreensão da divindade é difícil. Allan Kardec, quando examina a questão na lei de adoração, vai deixar claro para a gente, graças aos Espíritos, que existe uma evolução do pensamento religioso. A consciência dos seres humanos vai amadurecendo e compreendendo um pouco mais a divindade. A divindade não é fácil de ser compreendida. Kardec chega a dizer no céu e inferno, quanto mais material o homem é, mais material é a compreensão que ele tem das coisas espirituais. À medida que ele vai se sutilizando, que ele vai se espiritualizando, mais espiritual é a sua compreensão das coisas espirituais. Ora bem, em relação à divindade, nós tivemos épocas em que os deuses eram concebidos de uma maneira caótica e desorganizada, cada um com as suas vontades. A Grécia Antiga chegava a ter 30 mil deuses. Ou seja, tinha mais deuses do que a população de Atenas. Tinha mais deuses do que encarnado. Os deuses digladiando-se. Que era a concepção. À medida que o ser humano vai amadurecendo, vai compreendendo, mesmo na cultura politeísta, que há um cosmo. Daí a cultura grega falava do Deus sem nome, do Deus desconhecido, de Epimênides, né? Que acima desses deuses que têm vontades, havia um Deus maior que seria o criador de tudo. Olha só. E mesmo nas culturas essencialmente politeístas, a gente tem um coletivo de consciências que traduzem uma vontade só. O que significa dizer que mesmo em determinadas culturas politeístas, há um único pensamento, ou uma única vontade. Se tiver muito complicado, eu vou dar um exemplo bem humano. Pense no Congresso Nacional. Se você for querer falar com o Congresso Nacional, quero falar com o Congresso Nacional, não é uma pessoa que vai falar com você. O Congresso Nacional se reuniu e decidiu tal coisa. O Congresso Nacional não decide nada. São pessoas que se reúnem, anulam as suas vontades, aspas, para decidirem por determinadas escolhas que seria o da maioria, representando aquele Congresso. Mas o Congresso não é uma pessoa, são as consciências individuais que acabam entrando em consenso. Então o ser humano começa a compreender que o universo deve ter um cosmo, deve ter uma ordem, até chegar no monoteísmo. O monoteísmo bíblico, o monoteísmo judaico, o monoteísmo que vem com Moisés, com os grandes profetas do Antigo Testamento. Mas ainda assim a ideia de um Deus único, embora mais simples e ao mesmo tempo mais profunda, é uma ideia difícil de compreender como é a característica, os atributos de Deus. Santo Agostinho, mais tarde, no século IV, vai contar uma história que ele teve diante de uma praia, ele meditando sobre a divindade e a Santíssima Trindade. Ele viu um menino passando, o menino pegava um copo, pegava a água do mar e jogava numa espécie de filete de buraco que havia na praia. Voltava, pegava a água, voltava, e Santo Agostinho ficou ali, diz a tradição, a lenda, não sei se isso realmente ocorreu, e em determinado momento ele chamou o menino e disse: o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estou pegando a água toda da praia para colocar aqui. E aí Santo Agostinho vai dizer: meu filho, isso daí é impossível. Você não vê que isso daí é inviável, você nunca vai conseguir. Nesse momento o menino olha para ele e ele percebe que era uma visão espiritual. E disse: é mais fácil eu colocar toda aquela água da praia aqui do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. E desapareceu diante dos seus olhos. Ora, então é algo difícil compreender a divindade em profundidade. Mas cada revelação da lei de Deus foi nos dando elementos, atributos. Moisés, o judaísmo, o monoteísmo, não apresentava apenas um Deus único, no sentido de numeral, único no sentido de qualidade, todo-poderoso, mas também
um Deus que tinha uma relação de intimidade conosco. Daí a história do Antigo Testamento é toda ela feita dos profetas tendo intimidade com Deus. Daí a ideia do Antigo Testamento é de que o casamento seria a união mais íntima que uma criatura poderia conceber com a outra, e por isso as metáforas que os profetas, Oséias, de Malaquias, os profetas falam de um casamento da criatura com o Criador. Porque como o casamento era a relação mais íntima, olha que coisa bonita, era necessário, portanto, ter um casamento com o Criador, uma união de intimidade. Olha que coisa bonita, não era mais distante, a idolatria distante, era uma união de intimidade. Daí mais tarde, quando Jesus faz as suas parábolas, muitas delas, ele se coloca como noivo da parábola. As bodas, né? As parábolas das bodas, festim de bodas, onde ele era o noivo da parábola. Por quê? Porque era o símbolo do casamento de Jesus com a humanidade. A parábola das 10 virgens, onde ele é o noivo e as 10 virgens esperam o noivo, não um casamento comum. É o casamento dele com a humanidade. As 10 virgens representam a humanidade toda. E assim a gente vai ver, portanto, essas histórias, Jesus vem e apresenta o Deus, o mesmo Deus de Moisés, mas agora dizendo para a humanidade, não precisa ter medo dele. Porque antes a humanidade tinha medo, o legislador. Era necessário amá-lo. E apresenta, portanto, um Deus que é solícito, um Deus que ama e um Deus que está o tempo todo buscando o homem. Aqui eu faço uma pausa, eu sei que a gente já está mais da metade da nossa palestra, mas eu faço uma pausa para dizer, quando eu olho a parábola do filho pródigo, com os conhecimentos que a gente tem hoje, parábola que eu considero a mais importante, a que eu mais gosto do Evangelho, parábola riquíssima, e que foi sendo desvendada ao longo dos anos, os elementos do seu texto, parábola que só está presente no Evangelho de Lucas, capítulo 15, mas uma parábola muito importante, porque é uma parábola que, apesar de foi colocada como filho pródigo, hoje até o nome dela está sendo revisado. Alguns chamam de parábola dos 2 filhos. Emmanuel chega a dizer parábola dos 2 irmãos. E tem, inclusive, a parábola do pai. Porque o pai, às vezes, é esquecido na parábola. A verdade é que a parábola do filho pródigo foi examinada por Kenneth Bey, especialmente Kenneth Bey, o grande teólogo protestante norte-americano. Kenneth Bey foi na região da Síria, do Oriente Médio, levou os textos mais antigos do Evangelho, que estão em grego, não estão em hebraico, mas estão em grego, e começou a ler para as pessoas da Síria, para pessoas daquela região. Rabinos, estudiosos da tradição, da cultura local, e ele ficou espantado com as respostas e os comentários que ele foi colhendo. O livro dele chama Parábolas de Lucas, é extraordinário esse livro. Kenneth Bey começou a coletar, e uma das coisas que mais chamou a atenção foi o retorno das pessoas. Sobre a parábola do filho pródigo, sabe o que ele recebeu? As pessoas começaram a falar, esse pai dessa parábola não existe. Se você for na cultura de há 2000 anos, da antiga Palestina, esse pai é impossível de localizar. A postura desse pai para com os filhos, esse patriarca não existia. Primeiro, o filho que quer a sua parte na herança, ao fazer isso naquela época, ele magoava profundamente o pai. Significa, traduzia para a mentalidade da época querer a morte do pai, querer a herança antes. Depois pegar o patrimônio e ir adiante, era diminuir e comprometer o patrimônio familiar, porque as pessoas não vendiam o próprio patrimônio, não transformavam terra e casa em dinheiro, porque a terra valia mais, a casa valia mais. Pelo contrário, as pessoas casavam e ficavam na casa. Não tinha aquela coisa, principalmente do ponto de vista masculino, de sair de casa para estruturar a própria casa. Não tinha isso. Ficava na própria casa, aglomerando a família. Então ele pede a sua parte na herança antes, desejando, portanto, significava que ele desejava que o pai morresse, quebra a unidade familiar e o patrimônio familiar. E o que é pior, deseja com esse patrimônio sair. Kenneth Bey vai dizer, quando os sírios e os judeus e os rabinos leram isso, disseram assim, isso daí foi uma vergonha para aquela família, porque ao sair, a comunidade toda ficou vendo. Ele saindo, portanto, fazendo essa desonra em relação à família, a ponto de ele de ter um perigo de ele morrer. De alguém, inclusive, matar ele. Na lei, o próprio pai poderia assassiná-lo. Deserdá-lo ou assassiná-lo. E o pai aceita, ele vai, torra todo o dinheiro, gasta com todos os excessos, a ponto de ficar dormindo com porcos, numa pocilga. E aí o que eu quero destacar, a parábola tem muito mais detalhes do que isso.
parábola merece umas 3 horas só de palestra. Ao voltar, na comunidade, quando ele está arrependido, ele volta para pedir ajuda ao pai. O que mais chamou a atenção daqueles que Kenneth Bey consultou para avaliar foi o seguinte. Primeiro, Jesus diz na parábola que o pai é que ao avistar o filho, sai correndo atrás dele. Primeiro, o patriarca não saía correndo. Na cultura do judaísmo, quanto mais velho, mais elegante você tinha que andar. A nobreza de um patriarca estava traduzida na forma como ele transitava. Depois, na época, a gente não usava calça jeans. Era aquelas túnicas que arrastavam. Imagine a vida cacetada de um patriarca correndo assim. Outra coisa, isso. Sair correndo era atitude de escravo, de servo. O pai, ao avistar de longe, ele sai correndo. Não é o filho que vai ao pai. O pai, quando vê, sai na direção do filho. E a parábola ele diz mais. Ao encontrá-lo, beija várias vezes no rosto. O patriarca naquela época, beijar filho, não tinha isso. Beija inúmeras vezes no rosto. E depois, além disso, pega o filho, mata o novilho cevado melhor, que provocou ciúme no outro irmão. Se você mata um boi, é festa para 7 dias, no mínimo. É festa para a comunidade toda. Porque não tinha geladeira para conservar carne. Não tinha como conservar, tinha que comer. Então, imagina o tamanho do buffet. Então, a comunidade toda ele deu uma festa para que a comunidade toda soubesse que ele estava recebendo o filho de volta. Para que o filho não fosse recriminado por ninguém. Aí, houve um teólogo chamado Joshua Heschel, que vai dizer, essa parábola é a parábola de Deus em busca do homem. Não é o homem que está em busca de Deus. Um teólogo, judeu, escreveu uma obra chamada Deus em busca do homem, Abraham Rochel Heschel. Quando ele escreveu isso, católico e protestante vai dizer, por que a gente não pensou nisso antes? A parábola não é da criatura buscando o Criador, é do Criador desesperadamente buscando a criatura. Veja a imagem que Jesus colocou para a população daquela época a respeito de Deus em relação ao filho pródigo. Então, quando nós olhamos na doutrina espírita, os espíritos definirem Deus sem definir totalmente, ou sem limitar, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não chega a delimitar totalmente, define sem limitar, inteligência suprema no sentido de sabedoria suprema, porque em algum nível, moral e intelecto é uma mesma coisa, é uma sabedoria. Então a inteligência divina, ou a sabedoria divina, se traduz no amor, na equidade, na justiça, em todos os atributos que a gente conhece. Allan Kardec chega a dizer, esses atributos que a gente conhece, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, único, imaterial, esses atributos que a gente conhece da obra da codificação, Kardec afirma em A Gênese, não são aquilo que Deus é aquilo que Deus não pode deixar de ser, porque o que Deus realmente é, nos falta um sentido, diz Kardec. Nos falta um sentido. Se o Deus é imaterial e nos falta um sentido para compreender ele, o sentido tem que ser imaterial. Esse sentido não pode ser material. Então nos falta uma percepção para compreender a divindade. Talvez foi por isso que Jesus falou, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Verão aqui não com os olhos, né? Kardec, no entanto, traz com os espíritos a ideia do fluido cósmico. Se nós estamos mergulhados em um elemento primordial do universo, matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal, estamos mergulhados como os peixes estão mergulhados no oceano. André Luiz, mais tarde, a Evolução dos Mundos, vai chamar o fluido cósmico de o hausto do Criador. O hausto, o sopro. Olha que ele está fazendo uma referência à Gênesis de Moisés. E é interessante que, parênteses, no Gênesis de Moisés, nos dias da criação, né? E Deus disse e fez. E Deus disse e fez. Quando foi fazer o ser humano, Deus teve que soprar. É como se Deus desse mais dele mesmo para elaborar a criatura humana. Enquanto era só dizer que fazia. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus separou as águas das terras e assim se fez. Quando chegou para fazer o ser humano, ele teve que soprar. Dar mais de si mesmo. Os espíritos, diz Allan Kardec, a criatura humana é o maior investimento do Criador.
É sobre ela que deposita a sua solicitude, porque é ela a criatura que pode ter consciência da própria divindade, compreendê-la e aproximar-se dela. Ora bem, quando nós lemos, portanto, essa expressão de André Luiz, que também chama fluido cósmico de força nervosa do todo sábio, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: o apóstolo Paulo dizia, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Se a gente está mergulhado no fluido cósmico, e o fluido cósmico é o psiquismo do Criador, como diz Emmanuel, a matéria mental de Deus, que se espraia no universo, não existe fora de Deus. Estamos sempre inseridos na divindade. Você pode brigar com Deus, TDR, ficar de mal. Você não pode sair do Criador. Você está imerso. O que acontece não é o Criador que deixa de estar em conexão com você. É você que interrompe o sinal do Wi-Fi. É você que bloqueia. É você que não estabelece a conexão. Porque está disponível para a gente. Está acessível para nós. O fornecimento dessa energia, o combustível divino, a solicitude de Deus, portanto. Portanto, meus amigos, quando a gente fala em apaixonar-se por Deus, o autor espiritual e encarnado também vai dizer na mensagem que apaixonar-se por Deus é vitalizar a nossa dimensão espiritual, é aproximar-se dele, não apenas num ritual sagrado, numa postura sacramental religiosa, mas à medida que a gente vive o bem, à medida que a gente se esforça em vivenciar aquilo que a gente tanto prega, aquilo que a gente tanto propala, aquilo que a gente tanto discute, à medida que a gente consegue implementar em nossas vidas, para que as nossas vidas sejam vidas melhores, a gente vai se aproximando do Criador. Nunca me esqueci de um trecho de Boa Nova, de Humberto de Campos, que Humberto de Campos diz assim, que Jesus fazia questão nas refeições dele partir o pão e distribuir com cada um. Quer dizer, um governador espiritual do planeta, um espírito com tamanha atribuição, fazia questão e tinha prazer de partir pão. Eu não tenho prazer em partir pão, mas ele tinha. Olha só. Então, quer dizer, talvez essa conexão com Deus, talvez não, essa conexão com Deus não é feita apenas em posturas específicas. Aliás, foi isso que ele disse quando falou que a fé transporta montanhas. A fé não só transporta montanhas das dificuldades, como diz Allan Kardec no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas dos rituais. Na época de Jesus, todas as pessoas buscavam Deus subindo em montanhas. A mulher samaritana disse a ele, no monte de Garizim, aqui na Samaria, ou no monte Sião, lá em Jerusalém. A fé na época era buscar Deus em montanhas. O que ele disse é que a fé verdadeira vai afastar montanhas. Vai transportar montanhas. A gente não vai precisar de montanhas para buscar a divindade. Porque se estamos mergulhados nela, a divindade está disponível. Os espíritos bons são intermediários para a gente se conectar com a divindade. É por essa razão, só para concluir, que quando eu leio, por exemplo, a obra Paulo Estevão, eu vejo 2 episódios fundamentais que diz respeito às nossas vidas. O primeiro episódio é muito conhecido, que é a Estrada de Damasco. Aquele período da Estrada de Damasco, em que Saulo ainda vê a figura do Cristo, tomba do animal, se emociona a ponto de ficar cego, uma cegueira talvez histérica, ou talvez simbólica, temporária por conta do emocional dele. Aquele é o momento em que a maioria de nós já viveu, de uma forma talvez menos vigorosa, uma forma talvez mais sutil, mas a grande maioria de nós que já despertou para os valores espirituais da vida, já teve essa estrada de Damasco, que é se dar conta, despertar, se dar conta inclusive dos próprios equívocos, se dar conta que precisa renovar a própria vida. A maioria de nós já viveu isso. O segundo momento de Paulo Estevão, que eu acho impressionante, é o momento em que ele está de volta a Jerusalém, depois de uma série de viagens que ele faz. E a mim me impressiona que Paulo, às vezes, viajava milhares de quilômetros a pé ou a cavalo para falar 3, 4 pessoas. E eu vejo gente do movimento espírita que diz assim, quantas pessoas são aí na casa? Ah, eu só falo para 200 pessoas em diante, porque senão eu não vou. Palestrante espírita.
Me permitam dizê-lo. E eu já vi alguém falando isso de público. Então, ele viajava milhares de quilômetros para falar para 3, 4 pessoas, o apóstolo Paulo. E nessa obra, Paulo Estevão, teve um momento que ele, voltando a Jerusalém, ele é pego por um grupo de fariseus, começa a ser espancado, começa a ser apedrejado, e ele acha que ele vai morrer naquele momento. Ele fecha os olhos e tem um êxtase. Emmanuel diz que ele tem um êxtase e começa a rever, rememorar toda a sua vida naquele momento. Já não experimenta as dores, estava sendo martirizado, mas já não experimenta as dores como se estivesse num processo de anestesia. E Emmanuel tem uma frase muito rápida que eu vou dizer assim: já encontrou naquele momento a paz divina dentro dele mesmo. Já havia resgatado os débitos. E já estava em paz naquele momento. Ele não morre, alguém o salva naquele momento. Mas esse é um outro momento importante, porque nesse momento ele já entra em uma outra fase de plena integração com a divindade. E é aí, a partir daí, que ele vai escrever em Gálatas: ninguém me perturbe mais, porque já trago no corpo as marcas do Cristo. Ora, o que eu quero dizer é que tem a estrada de Damasco, o despertar, e tem esse outro momento que a maioria de nós ainda não conseguiu alcançar, pelo menos falo por mim. Que a gente está em luta para isso. Esse momento do êxtase de Paulo é um momento simbólico daquela integração plena. Porque ele não se integrou pleno com Deus apenas por causa do apedrejamento. O apedrejamento foi o coroamento. Que pode se dar essa conexão de uma outra forma. Não através do apedrejamento, mas os anos de reforma moral, os anos de vivência no bem, os anos de renúncia e dedicação, é que fizeram que naquele momento, quando ele começou a ser apedrejado, ele teve esse estado de consciência alterada e essa situação esse arrebatamento de santificação. Então, está disponível para todos nós. Não é apenas para seres irreais ou surreais. Não é para seres distantes. Criaturas como nós, que viveram conflitos, que tiveram dúvidas, que tiveram paixões, que tiveram que lutar contra o orgulho e o egoísmo, mas que decidiram de maneira correta, enquanto estiveram na travessia do corpo, enquanto estiveram na escola material, enquanto vivenciaram as lutas humanas. Então, apaixonar-se por Deus é viver melhor, intimamente, porque Deus é imanente e é também transcendente. Muito obrigado, agradeço a todos.